Recusa ao teste do etilômetro, recusa ao teste do bafômetro. O que tu pode argumentar num caso como esse? De que forma tu constrói um processo judicial que pode te render bons honorários? Eu sou a Andrea Schaefer e esse é o tema que eu venho compartilhar contigo hoje. Então, se tu já gostou do assunto, já te inscreve no canal, já curte aqui o vídeo e no final, porque eu espero que tu fique até o finalzinho comigo, tu já comenta se tu já usa esses argumentos, se faz sentido para ti ou não. Comenta aqui, porque eu adoro bater um papo também através dos comentários. Vamos lá, então. Artigo 165A, e para a gente entender o 165A, a gente precisa primeiro compreender a sistemática probatória, né, o sistema de provas que envolve a fiscalização de alcoolemia, né, que envolve a confirmação da alteração da capacidade. E por que eu preciso entender? Porque eu entendendo quando que deve ser lavrado o artigo, um auto de infração com base no artigo 165, consequentemente, eu consigo compreender a recusa. Então, aqui eu te proponho um raciocínio inverso. Ao invés da gente ficar batendo cabeça discutindo a recusa, a gente começa a entender o sistema probatório e, a partir daí, constrói o nosso argumento, certo? E, para isso, a gente vai fazer uma análise sistemática da resolução 432. Resolução 432 é a resolução responsável justamente por regrar, por disciplinar a fiscalização de alcoolemia. Então, depois que tu entender essa dinâmica, esse sistema probatório, essa amplitude probatória que a resolução 432 traz, aí tu vai conseguir compreender a conduta tipificada no artigo 165A, né, que ainda que ela seja constitucional, vamos falar sobre isso também, o que, no meu ponto de vista, tem aí uma constitucionalidade duvidosa, mas mesmo que ela seja considerada constitucional, a recusa é exceção e não é regra, né? Então, o foco da fiscalização de alcoolemia é retirar das ruas quem está dirigindo embriagado, quem está causando um risco à sociedade, porque a finalidade do Código de Trânsito, finalidade da norma, é a proteção à vida. Então, a recusa por si só não é a finalidade do agente de trânsito, não é a finalidade da legislação em si, não é a nossa finalidade enquanto sociedade. A nossa finalidade é que tenhamos um trânsito mais seguro. E, para mim, quem recusa ou não recusa, não faz sentido, não interfere na minha segurança. O que interfere na minha segurança? Pessoas dirigindo sob a influência de álcool. Ah, André, mas quem recusa é porque está devendo. Quem se nega a fazer é porque está devendo, né? Não vem com esse argumento, porque aqui a gente não está fazendo uma discussão moral dos fatos. Estamos fazendo aqui uma discussão técnica, por isso que a avaliação ela é técnica. Jamais defendemos o ato de beber e dirigir, mas defendemos o direito, né, e o processo, né? E as regras do jogo precisam ser respeitadas. Então, vamos conhecer esse sistema processual, para a gente compreender melhor os fundamentos, beleza? Resolução, então, 432. Vamos ver os procedimentos que ela traz para fins de verificação da alcoolemia e, consequentemente, né, quando a gente considerar comprovada a alteração de capacidade, a autuação ela se dará com base no artigo 165, não 165A, não recusa. Comprovou a alteração de capacidade, autuação com base no artigo 165. Então, a gente vai entender quando que se dá a comprovação da alteração de capacidade para poder depois chegar à conclusão em relação à recusa, tá? Então, vamos lá. Meios de prova. Aqui vocês podem verificar, né, nos desenhos, pessoa muito lúdica, porque aqui a gente verifica que é um amplo sistema probatório. E dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Tá aí, ó, várias imagens para tu poder dar uma analisada. A gente tem ali o cidadão prestes a soprar no bafômetro. A gente tem aqui o homenzinho jurando, né, dizer a verdade. A gente tem a testemunha. A gente tem uma análise laboratorial. A gente tem a médica ali avaliando sinais. O agente de trânsito, que pode também declarar sinais desse condutor, né, que ele apresenta. A gente tem a prova em mídia, né, imagens, vídeos, né, que hoje em dia
podem e devem ser utilizados tanto como prova da situação, como prova de um abuso de autoridade, né? O que não é permitido é a divulgação, né? Não pode filmar uma fiscalização e jogar na internet, né? Isso não pode. Mas para fins de prova e proteção pessoal é até recomendado, tá? Então, temos aí um amplo sistema probatório para poder nos auxiliar. Mas a gente vai ver onde é que isso está disciplinado para ficar mais claro para ti. Artigo 3º, Resolução 432, artigo 3º. Aqui me diz que a confirmação da alteração da capacidade psicomotora, ela vai ser comprovada por um desses meios, né, por um desses procedimentos. E elenca aqui alguns tipos de procedimentos. E olha que interessante, o nosso etilômetro, o nosso bafômetro, nem vem em primeira opção, hein? Primeiro a gente tem um exame de sangue, não que eles sigam uma ordem preferencial, ele simplesmente elenca possibilidades, tá? O primeiro traz exame de sangue, dispensa maiores explicações, mas também tem a necessidade de conduzir aquele motorista, aquele condutor, até um local que possa colher o sangue, né? Consequentemente, depende dele concordar com essa condução ou não, tá? Segundo, exames de laboratórios especializados em caso de consumo de outras substâncias, porque o artigo 65, ao contrário do que muita gente pensa, ele não é apenas para fiscalização de álcool, ele é também para outras substâncias. A pessoa fez uso de outro tipo de droga, se for constatada, ela também pode ser autuada, ela deve ser autuada com o artigo 65. A dificuldade, às vezes, é provar, né? Porque o álcool, ele deixa alguns vestígios mais específicos, né? Tem como comprovar pelo etilômetro, tem como comprovar pelo hálito etílico, num conjunto de outros sinais, mas outras drogas, elas apresentam, às vezes, sintomas não tão evidentes, né? Às vezes uma euforia, às vezes uma calmaria, dependendo do tipo de substância utilizada, mas é um pouco mais difícil de provar. Até porque nós temos em teste, né, não regulamentado, o drogômetro, que seria equivalente ao etilômetro, né? Forma de constatação é de outra maneira, mas que serviria para uma fiscalização na rodovia, né, nas vias de trânsito. O que nós não temos hoje. Então, hoje, a fiscalização da dita lei seca, né, a fiscalização do artigo 65, fica muito mais voltada à questão de álcool por falta de equipamento, tá? Mas não que não possa haver a autuação com meio, com base em outras provas que a gente está vendo aqui, tá? Então, exame de sangue, exame toxicológico, que acaba não sendo utilizado, até porque é um exame muito caro, né, e dificilmente vai conduzir esse condutor até um local, um laboratório especializado para fazer esse tipo de exame, então acaba não sendo utilizado na prática, tá? Nunca vi. Temos ainda o inciso 3º, aí sim o nosso teste, o nosso exame do bafômetro, né? O nosso equipamento do etilômetro. Temos no inciso 4º a verificação de sinais que indiquem alteração de capacidade. E aqui, né, em relação à possibilidade de produção de prova, que a gente vai falar daqui a pouco, é interessante. No etilômetro, a gente sabe, ou pelo menos, se tu não sabe, estou te contando agora, que a pessoa ela é convidada a fazer o teste. Essa é a expressão utilizada na fiscalização. Ah, tu está sendo convidado, tu aceita fazer o teste do etilômetro? E a pessoa pode fazer ou não fazer, né? Cada uma com as suas consequências. Mas ela, para se fazer, né, para que seja feito o teste do etilômetro, essa pessoa precisa concordar, tá? Então, se concordar, faz ali, colhe o ar, né, sopra no etilômetro e verifica o quanto aponta, né, se acusa ou não a ingestão de álcool. E a questão da verificação de sinais, a gente vai ver que tem formas de verificação de sinais, que algumas dessas formas, sim, o condutor precisa também concordar, e para outras formas, não, né? E aqui é a atenção muito especial que eu quero que tu dê, tá? Verificações de sinais, então, que indiquem a alteração de capacidade. Como é que eu verifico? Eu não, o agente de trânsito, o policial, o agente que estiver atendendo essa fiscalização. Como é que ele pode verificar sinais de embriaguez, sinais de alteração de capacidade? Artigo 5º da Resolução 432 te responde essa pergunta. O artigo 5º diz que esses sinais
né? Então, ele vai desmembrando aí esse inciso 4º do artigo 3º. E até voltando um pouquinho, só para não perder o fio da meada, o artigo 3º, eu não trouxe ele completo, estou trazendo só alguns tópicos, mas como eu já disse que é para tu ler inteira a resolução, ele traz ainda depois outros meios de prova, né? Todos os meios de prova em direito admitido, né? Tem essa expressão na resolução, tá? Que eu só estou evidenciando alguns tópicos. O artigo 5º, ele desmembra esse inciso 4º falando dos sinais. Exame clínico com laudo conclusivo e firmado por médico perito. É uma das formas de verificação de sinais. E aí, a criatura ali, o condutor, precisa concordar com esse exame clínico, porque exame clínico não é exame de sangue, tá? Exame de sangue seria um exame laboratorial. Mas o exame clínico, o que é? Ela é uma avaliação de sinais por parte do médico. Então, o médico perito vai examinar essa pessoa, vai ver a questão, a pupila tá dilatada, não tá dilatada, enfim, aquelas questões médicas que eles avaliam para verificar se tu tá alterado, se tu tem as tuas condições de dirigibilidade alteradas ou não. No meu ponto de vista, até é a melhor forma. Eu acho que é a mais segura, né, pensando no critério de segurança, de efetivamente mais até do que o etilômetro. Porque o etilômetro te dá um número. E a gente sabe que as pessoas reagem diferente, né, os organismos reagem diferente à influência de álcool. Daqui a pouco, por um homem de 30 anos, com, sei lá, a pessoa pesa 80 quilos, 1,80 m, né? Então, ele tem um metabolismo diferente, ele tem uma digestão, né? Ele metaboliza o álcool de uma forma diferente e o sinal que ele apresenta, a influência que essa quantidade de álcool para ele representa é uma. Por uma outra pessoa, para uma mulher, né? Mais minhãozinha, mais magra, né? Porque às vezes isso também, o peso, né? A forma do corpo também isso influencia, né? A massa corporal. Tá? Então, a mulher costuma metabolizar de uma forma mais lenta a questão do álcool e muitas vezes, não é regra, né? Mesmo entre homens e mulheres, né? Às vezes a mulher apresenta mais sinais ou menos sinais, então varia muito de pessoa para pessoa, de organismo para organismo. Até mesmo o que a pessoa comeu no dia, do quanto hidratada ela tá, então depende de muitos fatores, tá? Então sempre o cliente, te ligou, tá na fiscalização. Sopra ou não sopra etilômetros? Olha, se tu tem dúvida, é melhor não. Por quê? Como é que eu vou dizer para a pessoa soprar com base em alguma informação que ela me deu? Não, mas eu tomei só uma taça de vinho. E aí a pessoa às vezes é uma taça assim, ó, tamanho da garrafa, né? Então, bebeu só uma taça de vinho. Tem dias que eu tô muito cansada, se eu tomo uma taça de vinho, eu fico bem, já sonolenta, tem uma influência muito grande. Outros dias que daqui a pouco eu me alimentei bem, que eu tô descansada, que eu tô hidratada, bebi bastante água aquele dia, o efeito no meu organismo é completamente diferente. Bebo uma taça e fico tranquila, conversando, rindo com as amigas, depende muito. Então, isso varia muito, então, muito cuidado ao dar uma informação, dar uma orientação para o cliente de vocês, que daqui a pouco, o cliente você sai juntadinho de lá, né? Já sai preso, porque dependendo da graduação alcoólica que apontar no etilômetro, ele pode até sair preso. E como é que tu sabe qual é a graduação alcoólica que gera crime? Anexo 2, anexo 1, da resolução 432. Tem anexos da resolução e vai te trazer lá um quadro, né, com as tabelinhas de referência. Quanto que ele soprou, o que considera, se é infração, se é crime, bem barbadinha para tu poder consultar sempre que tu tiver dúvida, tá? Então, pega o anexo lá da resolução. Voltando ali aqui ao nosso sistema probatório, tá? Então, esse exame clínico, eu entendo que ele é o mais eficiente, né? Não é tão utilizado, mas eu entendo que seria o mais eficiente, porque aí sim, ele vai verificar se a Andrea desse dia está alterada ou a Andrea do outro dia, né? Porque a Andrea é diferente hoje, que tá cansada, porque hoje cansada, estão vendo? E hoje cansada, né, que se alimentou mal, que não bebeu água direito, enfim, todas essas influências, e no outro dia que a pessoa está super bem, tá? Então, essas diferenças aí podem ser verificadas no exame clínico. O inciso 2º aqui do artigo 5º, constatação pelo agente da autoridade de trânsito dos sinais
de alteração da capacidade psicomotora nos termos do anexo 2. Então, o anexo 1 da resolução te traz aí essa tabela referencial e o anexo 2 te traz aí o termo de constatação, esse termo, todos os sinais e perguntas que o agente de trânsito, o policial, pode fazer, né, de que forma que ele pode verificar esses sinais, tá? Isso é possível que o agente faça mesmo sem a concordância do condutor. Percebe? Que aqui a gente chega num ponto bem nevrálgico. Por quê? Até o inciso 1, né, e todas as outras provas lá do artigo 3º, a gente estava dependendo do condutor participar ativamente da fiscalização. Já aqui, no inciso 2º, não. No inciso 2º, eu estou dizendo que o agente de trânsito, enquanto fala contigo, enquanto pede para olhar o teu documento, ele está anotando os sinais. Ah, tem hálito etílico. Tá cambaleando. Tá com a fala enrolada, né? Tá com as vestes desalinhadas, né? Então, tem várias expressões ali que normalmente o pessoal usa. Então, ele vai verificando isso conforme ele está conversando contigo. Tá? Então, a não ser que tu te tranque dentro do carro, que tu não saia, né? Então, tá inviabilizando de fato a fiscalização. Mas se tu desceu do carro, tu tá falando com a gente, né? Ele tá conversando. Tu quer soprar o etilômetro? Não. Ah, e ele vai falando contigo, te pede o documento. Em poucos minutos ele consegue fazer essa verificação. Pode ser discutível, porque o agente de trânsito policial não tem essa aptidão médica, né, essa formação clínica para avaliação de sinais? Pode, mas isso é conversa para outros capítulos, tá? Porque daí isso é outra questão. Impugnação ao termo de constatação, aí é conversa para outro momento, porque senão a gente não termina essa nossa conversa hoje, tá? Então, vamos focar aqui na dispensa da autorização, digamos assim, do condutor para que o agente de trânsito faça essa verificação, né? Ele não precisa de autorização para fazer isso. Ficou claro? Beleza. Para o primeiro, conforme eu disse para vocês antes, ele vai trazer um conjunto, né? A necessidade que se verifique um conjunto, uma análise sistemática da situação. Como assim, Andréia? Como assim? Não basta simplesmente o agente de trânsito dizer, olha, a Andréia está embriagada porque ele está com os olhos vermelhos. Olhos vermelhos podem ter muitos fatores, né? Acho que não dá para ver por causa do óculos, mas meu olho está vermelho, dormi mal, né? Então, assim, a gente está cansado. Então, ele está com uma alergia nos olhos, né? Uma alergia à lente de contato. Então, tem vários fatores que podem gerar a vermelhidão nos olhos. Então, só por estar com olhos vermelhos, não pode gerar necessariamente, né, a conclusão de que a pessoa está sob influência de álcool ou até mesmo de outra substância. Então tem que se analisar não só um sinal, mas um conjunto de sinais. E um conjunto de sinais que sejam coerentes entre si. Né? O agente de trânsito não pode falar que a pessoa está sonolenta e agitada, por exemplo. Né? Então, sempre quando verificar ali os sinais apontados, eles têm que ter uma coerência entre si, né? E num conjunto de sinais, poder afirmar que aquela pessoa está sob influência de álcool, né, ou de alguma outra substância. E aqui, como eu falei para vocês, que no artigo 3º ali, né, ainda tem a possibilidade de produção de outro tipo de prova testemunhal, imagem, vídeo, qualquer outro meio de prova em direito admitido, né, e ele até traz que no parágrafo 2º, que deve ser priorizado a utilização do teste do etilômetro, tá? Dar prioridade não é dar exclusividade, né? Para algumas situações, se tu já teve aula comigo, tu deve saber que algumas situações a gente tem que pegar no texto da lei, tá? Se a lei foi da lei ou da normativa aqui no caso. A gente tem que prestar bastante atenção. Priorizar, ou seja, dar uma prioridade, dar uma preferência, mas na impossibilidade de se fazer o teste do etilômetro, seja porque o teste, o aparelho não está funcionando, seja porque o aparelho não está disponível, seja porque o condutor não quer fazer o teste. Minha interpretação é essa. Parágrafo 2º, ok, prioridade, teste do etilômetro. Fulaninho, quer fazer? Não, prefiro não fazer. Ok, então ele vai tentar produzir outro tipo de prova, porque a finalidade principal é, vamos ver se esse cara está sob a influência de álcool para ser autuado com base no artigo 65, tá?
tá? Então, esse é o foco. E o parágrafo primeiro traz ainda outras provas em direito admitido. Então, o cara tá claramente embriagado, desceu capotando do carro. Filmagem, pega o celular, o agente de trânsito pode fazer isso. Lembrando, não pode jogar na internet, mas ele pode. É até preferível que ele tenha esse registro para que depois evite qualquer problema. Não, ele mentiu, né? Foi abuso de autoridade, não deveria ter feito isso. Ele está até se preservando. Então, ele pode fazer registro, né, de imagem, de vídeo, pode colher testemunhas, né, do local. Tudo isso é permitido para que a fiscalização da alcoolemia, a fiscalização da alteração da capacidade desse condutor seja comprovada, tá? Então, aqui, acho que vocês compreenderam que toda a sistemática probatória vai ao encontro, né, vai com a finalidade de comprovar a alteração da capacidade e, consequentemente, autuar pelo artigo 65. E analisando, então, esse rol de provas, né, que eu compartilhei contigo aqui, que depois eu quero que tu faça uma análise ainda mais detalhada, analisando esse rol de provas, a gente pode concluir que algumas dependem da concordância do condutor, talvez a grande maioria, e outras não dependem da concordância do condutor. O que não depende? Essa verificação de sinais pelo agente, a produção de prova testemunhal, em vídeo, imagens, nada disso depende da concordância do condutor. Se não depende da concordância do condutor, né, e havendo a comprovação da alteração da capacidade, ou seja, por qualquer meio de prova, seja por um vídeo, uma prova testemunhal, a descrição de sinais ou o etilômetro, seja qual for a prova, a autuação ela vai se dar com base no artigo 165, tá? Se eu consigo entender que tudo isso leva para o artigo 65, que tipo de conduta se encaixa no artigo 65A? Quando que a recusa ela é válida, né? Diante disso, quando cabe a recusa, a autuação pela recusa tipificada no artigo 65A? Pausa dramática. E aí? No meu ponto de vista, essa autuação com base no artigo 165A, né, que permita certificar a influência de álcool ou de outra substância psicoativa, não cabe. A resposta, com base no sistema probatório, é nunca, ou praticamente nunca, porque eu não consigo vislumbrar a possibilidade de uma pessoa ser abordada numa fiscalização e inviabilizar a fiscalização. A finalidade do artigo 65A é para que a fiscalização não reste inviabilizada, né, para que o Estado consiga cumprir a sua função. Só que o Estado tem como cumprir a sua função independentemente da recusa, compreendem? Faz sentido isso para vocês? Se faz sentido, já joga aqui nos comentários, porque eu quero te ouvir, tá? Quero te ler, quero que tu compartilhe se isso faz sentido ou se eu estou viajando. Se eu estou viajando, pode dizer também, que às vezes é até bom a gente ouvir ter uns choques de realidade, tá? Então, o artigo 65A, ele tem a necessidade, deixa eu até voltar aqui no artigo principal aqui, então, de que a recusa, né, seja útil, né, ou que ela seja relevante, melhor dizendo. Então, a recusa para gerar uma autuação, ela tem que ser relevante. Se eu tenho outros tipos de prova, a recusa não é relevante no processo probatório durante a fiscalização, certo? Outro ponto importante, tá? Outro ponto aqui, que é bem uma discussão ainda não tão usual, tá? Aqui a gente fechou um ponto e abriu aqui uma outra discussão mais rápida, tá? Recusa ao teste do etilômetro, recusar-se a ser submetido a teste, ou exame clínico, perícia, outro procedimento, que permita certificar influência de álcool. Eu pego muito nessa questão do verbo, tá? Porque certificar, o que é certificar? Se a gente pegar o dicionário, é convencer-se da certeza de, averiguar. E quando é que eu preciso certificar? Quando é que eu preciso ter certeza de alguma coisa? Quando eu tenho dúvida, né? Daí assim, como assim, André? Tá loqueando. Vamos ver. Tu tá vendo numa
numa determinada avenida e tu vem assim, ó, zigue-zagueando teu carro. Opa, se eu sou policial, sou agente de trânsito, eu dou uma olhada, deu com isso aí, ou a pessoa perdeu o controle do carro, ou ela tá, ó, muito louca. Vamos ver o que aconteceu. Então, eu tenho uma dúvida, se a pessoa, alguma coisa tá acontecendo aí, eu vou lá, ô fulano, olha só o que tá acontecendo. Né? E eu vejo que a pessoa ali tá meio alterada, eu vou oferecer o teste do etilômetro, né? Só um parênteses, só para vocês entenderem, senão vai dar confusão. Aqui eu estou falando de um outro argumento, tá? A gente fechou o sistema probatório, porque eu emendo uma primeira e não paro, né? Não dou freio. Então aqui eu estou falando de um outro argumento, tá? Então o que eu quero dizer que, ainda que eu dispense esse argumento probatório, do sistema probatório, eu caio no verbo, né? No verbo aqui, um dos verbos não principal, né? Mas um dos verbos do artigo 165A. Daí eu vou bater, né? Que permita certificar e quando que existe uma dúvida que merece ser certificada, tá? Então é nesse ponto. Então, mesmo que eu repasse, né? Ou que eu use como um argumento que venha, né? Um argumento consequente, né? Um argumento subsequente, faltou a palavra agora, consecutivo. Pedido consecutivo. Às vezes dá um branco na pessoa, né? Então, até pausei o vídeo e disse, não, mas estou ficando até doida. Pedido sucessivo, meus bens. Então, tá. Fiz toda a argumentação probatória em torno do sistema probatório e ou o juiz entendeu que não, o juiz entendeu que não é válido, eu ainda tenho uma cartinha na manga para trabalhar essa questão, né, da certificação, ou seja, da dúvida. O que gerou dúvida no agente de trânsito, no policial, para que ele me abordasse e me oferecesse o teste do etilômetro? Tem alguma justificativa no auto de infração? O campo de observações identifica alguma condição peculiar que gere essa dúvida, né? Que tenha havido uma alteração da dirigibilidade? Isso é interessante. Normalmente não tem, tá? Vou ser bem sincera para vocês, isso não é um argumento principal, porque pouca gente ainda utiliza, o judiciário ainda não valida, né, de uma forma ampla esse entendimento, mas é algo que tu pode ir posicionando, né, por isso que eu sempre sugiro a utilização desse argumento em torno do verbo certificar como um pedido sucessivo, como um argumento sucessivo. Então, tu tem alguns argumentos principais, não dando isso, eu quero isso, tá? Então, fica a dica. Buenas. Então, existindo dúvida que o condutor está sob a influência de álcool ou de outra substância psicoativa, essa suspeita ela deve constar no campo de observações do auto de infração. André, onde é que está escrito isso? Não está. São entendimentos. Então, meu entendimento que eu estou compartilhando com vocês, né, entendimento de outros profissionais da área. Então, é entendimento em torno da análise da redação do artigo 65A. E aí, tu pode concordar e utilizar nas tuas peças, ou tu pode sim, não, isso aqui a André tá viajando, eu não vou usar. Fica a teu critério, tá? E não bastasse tudo isso, a gente tem essa discussão constitucional, né? Essa discussão acerca do direito de não produzir prova contra si mesmo, né? Está previsto lá na Constituição, que seria o direito ao silêncio, não sei se vocês sabem, mas a expressão não produzir prova contra si mesmo, ela não está expressa no texto constitucional, mas está lá no artigo 5º que fala que o preso será informado de seus direitos, direito de permanecer calado, né? E nesse direito de permanecer calado é que se inclui essa questão de não produzir prova contra si mesmo, tá? E essa análise constitucional está em pauta no Supremo, né? Não tem data até última vez que eu verifiquei não tinha data de julgamento, né? Mas tem essa ação direta de inconstitucionalidade que eu sugiro que tu acompanhe, que é a ADI 4103, tá? Então, quando tiver julgamento, a gente vai ter essa definição constitucional. É constitucional autuar pela recusa ou não é? Digamos que seja, tá? Que o STF diga pode, não é inconstitucional. Ainda assim, a gente tem os argumentos probatórios, ainda assim, a gente tem essa discussão em torno dessa dúvida que deve preceder a abordagem, né, e a autuação com base na recusa, com base no artigo 65A, tá? Aqui compartilhando com vocês
essa situação foi julgada aqui no Rio Grande do Sul, porque eu sou do Rio Grande do Sul, né? Decisões de incidentes de uniformização, né? Não transitaram em julgado ainda, né? Até a data desse vídeo, mas eu estou compartilhando com vocês aqui, porque ainda que as decisões não sejam tão boas, né? A gente tem voto de divergência aqui, e o voto, né? Tem muito dos argumentos aqui que a gente está conversando, então eles vão solidificar os teus estudos. Então, dá uma pesquisada. Inclusive, eu trouxe aqui no material a ementa, né, desse julgamento. Lembrando que se tu quiser o material, entre em contato comigo, pode me chamar no Instagram, né, tá aqui no meu material, @AndreaSchaeffer, não tem mistério. Me chama no Instagram que eu te mando o PDF, né, tem aqui os números, o julgamento, né, os andamentos desse processo. Aqui nesse PDF, inclusive, tu pode acessar a íntegra da decisão, porque se quando tu é de outro estado, às vezes fica difícil, como é que acessa o site do Tribunal de Justiça, né, do Rio Grande do Sul? Onde é que consulta? Então eu coloquei um link aqui para acessar direto pelo PDF, tá? Então tu pode entrar em contato comigo que eu te mando esse PDF que tu pode acessar também essa decisão que vai te suprir aí de alguns argumentos, tá? E aqui alguns outros tópicos que eu vou trazer muito superficialmente, mas que tu pode aprofundar depois em outros estudos, né? Que seria a questão da individualização da pena, também prevista no artigo 5º, né? Lá tem previsão que a lei vai regular a individualização da pena. Inclusive, ali a suspensão ou interdição de direitos. E o que isso tem a ver com recusa, o que isso tem a ver com colimia? Tudo, gente. Né? Se a gente entende o direito administrativo de trânsito, direito de trânsito, como um direito sancionador, muitas das questões aplicáveis ao direito penal aplicam também ao direito de trânsito. Né? Então, se eu compreender dessa forma, eu posso fazer uso desses instrumentos constitucionais e infraconstitucionais previstos para o penal. Inclusive, o que está em pauta no Supremo também é uma garantia ao preso. Né? E aí, aplica ou não aplica ao condutor abordado numa condição, né, de perante um direito sancionador. No meu entender, tem previsão também e pode ser aplicado. E quando eu falo na individualização da pena, é que a pena ela deve ser a condenação, ela tem que ser levada em conta as peculiaridades de cada caso concreto. Eu não posso vamos pensar no homicídio. Todo mundo que comete homicídio tem a mesma pena? Não, né? Porque vai depender de como é que isso aconteceu, vai depender do histórico da pessoa, vai depender das condições específicas, das peculiaridades daquele caso e daquele indivíduo, daquele agente. E por que aqui é diferente? Eu tenho a mesma pena administrativa para a pessoa que é pega dirigindo muito embriagada, que, olha, muito louca, que não tem condição, que não sabe o seu nome, que desce rodopiando do carro, né? Desce caindo de dentro do carro. Essa pessoa tem a mesma pena administrativa, o mesmo valor de multa, o mesmo tempo de suspensão que aquela outra pessoa que simplesmente se recusou a fazer um teste do etilômetro e não apresenta, muitas vezes, nenhum tipo de sinal. A pessoa está dirigindo serena. Tá? Por que ela recusou, não vou entrar no mérito. Mas ela não está alterada. Né? Então, quem tem potencial de risco à sociedade maior? Essa pessoa que está assim, completamente, não sabe nem de onde veio, para onde vai, ou essa pessoa que está aparentemente bem, né, dentro das suas faculdades mentais e talvez tenha ingerido ali um gole de vinho, uma taça, e ficou com receio de soprar o etilômetro. Qual dessas duas pessoas gera um potencial risco maior para a nossa segurança? Eu não tenho dúvida que esse primeiro aqui, que está fora de órbita, deveria ter uma pena maior. Né? E por que a gente tem a mesma pena? Para mim, fere também a questão da Constituição no que toca à individualização da pena. Então é interessante a gente pensar um pouquinho sobre isso e discorrer, né, sobre esse tema quando for judicializar uma questão de 165A, uma questão de recusa ao teste do etilômetro, tá? Buenas, meu povo. Tentei aqui compartilhar com vocês alguns pontos que eu atuo na prática, algumas situações que eu vejo que podem fazer diferença para ti
quando tu atender um cliente, né, tu ter esse conhecimento para compartilhar com ele, para dar as orientações, tenho certeza que isso vai ser útil. Então, se tu ficou comigo até o final, eu quero agradecer muito, né, por tu compartilhar o teu tempo comigo, porque eu compreendo que o tempo é o que a gente tem de mais precioso. Se tu tá comigo até agora, né, mais de meia hora aí de vídeo, só gratidão. E, por fim, os meus contatos aqui, que também tem no PDF, né, que vai poder entrar em contato comigo, mas @Andréa Schaefer no Instagram tu acha facinho, né, recebe lá os meus contatos, tem canal no Telegram, né, tem muito conteúdo aí para compartilhar contigo, e eu espero que tu me acompanhe aí nas redes sociais e em todos os outros cursos e propostas que a gente esteja junto, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!